quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Irmãos, nós vamos ler em Mateus 17, verso 11 e 12.
E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Amém. Pode sentar. Somente as Escrituras do dia. Aos que creem verdadeiramente no sétimo anjo, eu quero dedicar esta profecia a você. Almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia, 226. Creio muito nisto, sei que é toda verdade. E nós, juntos, vamos confiar mais ainda no que Deus fez no ministério do sétimo anjo. Um irmão na congregação fala em línguas de outro dá interpretação. Meus filhos, hoje vos digo que eu, o Deus Todo-Poderoso, tenho olhado sobre a terra hoje, tenho visto a maldade a qual esta criação tem sido trazida, e tenho visto o pecado deste dia em que se encontra o homem. Porém, não sabeis que eu tenho uma grande coisa para vós? Sim, eu tenho mandado a um homem neste último dia, para que fosse minha boca a esta geração. Porém, eu vos digo hoje a vós, meu povo, que alguns não têm zombado deste homem, e não têm dado as costas às coisas que ele tem falado. Eu vos digo que farei com que grandes bênçãos venham sobre os que recebem esta palavra, e eles saberão que sou o grande Deus Todo-Poderoso. Eu recompensarei a fé de todos os que sinceramente recebem suas palavras. Assim diz o Senhor. Amém. Agora eu quero falar sobre estas Escrituras, que é conhecida, mas eu tenho que começar aqui em Isaías, para nós vermos a maneira de Deus trabalhar, cumprindo a Escritura e fazendo com que os seus servos leiam apenas aquela Escritura daquele dia. Ele lê várias Escrituras, mas tem aquela Escritura que é do dia. Então é para aquele mensageiro ler aquela Escritura. Por isso eu pensei somente as Escrituras do dia. Teve as Escrituras dos dias de Jesus e tinha que ser lida naquele dia também. São Escrituras que estavam cumprindo desde o Gênesis até Jesus. E agora vamos ver a sequência destas Escrituras que Jesus leu em Isaías 61, 1 e 2, que esses dias atrás já falei sobre isto. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Mas, tirando duas partes aqui, no versículo 2, ele diz, anunciando o ano aceitável do Senhor. E ele parou. Tem mais o que dizer, o versículo diz mais. Mas Jesus, quando leu, porque cumpria no seu dia o ano aceitável, a sequência do versículo 2, do capítulo 61 de Isaías, diz o ano aceitável e o dia da vingança do Senhor nosso Deus. Então Jesus não podia ler esta Escritura
o dia da vingança, porque o dia dele era o dia aceitável do Senhor, não o dia da vingança. Isto leva, muitas vezes, milhares de anos, né, para cumprir esta escritura, mas ela não pode ser lida naquele dia. Se lê apenas a escritura que cumpre no dia. Vocês estão me entendendo? Ano aceitável e dia de vingança são distintos, mas estão dentro de um versículo. E Jesus, quando pegou a escritura para ler, ele parou. E não era bom parar a leitura tem que ser prosseguida, mas ele parou porque era o que cabia no seu dia. Ele era o que tinha o Espírito do Senhor sobre ele para poder pregar o ano aceitável. Agora, tinha que vir outro que tivesse o Espírito do Senhor sobre ele para pregar o dia da vingança. Então, por isso Jesus não leu, lá atrás, ele não leu o capítulo todo, porque aquilo não cabia a ele. O dia da vingança não era dele. Então ele deixou para este dia final. Dia da vingança vem exatamente cumprir neste tempo da mensagem do profeta. Porque o dia aceitável, o Cordeiro está no trono. O dia da vingança, o Cordeiro saiu do trono. Então é simplesmente você ver que as Escrituras correm de uma forma maravilhosa. Mas quem a lê tem que ter luz também daquilo que está lendo. Por isso que em São Lucas 4, 18 e 19, Jesus lendo Isaías 61, ele parou no meio do versículo, porque a outra parte não lhe cabia. Olha, para você ver o respeito pela mensagem, pela palavra e pela própria Escritura. Vou ler o que me cabe, o que é para eu cumprir. Se não é para eu cumprir, tem outro para cumprir. Reconhecer, dia aceitável, era Deus em carne se oferecendo gratuitamente para o povo. Dia de vingança, é Deus tendo saído do altar e agora vem com uma mensagem de vingança. Você está vivendo exatamente nesse tempo. Não importa quanto nós falemos em graça, não importa, enquanto você fala em graça, você tem que saber que o dia que você está vivendo, o dia que Deus manifestou outra vez em outro ser humano, certo? Um foi em Cristo e outro foi no irmão Branham. Você vai ver que as Escrituras aqui cumprem desta maneira. Olha para vocês verem Malaquias capítulo 4, verso 5. E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Agora você tem que examinar o tempo dessas Escrituras e ver que quando veio João Batista, não era o grande e terrível dia do Senhor. Ali estava começando o ano aceitável do Senhor. Por isso tem o próximo versículo, capítulo 4, verso 6 de Malaquias. E converterá o coração dos pais aos filhos. Esse é o trabalho. Pais é porque eles eram os primeiros dos hebreus. Eles eram pais. Agora eles tinham que ser convertidos. Tinha que ter uma mensagem para os converter. E tudo isso acontecia antes de Jesus vir a primeira vez. Certo? Estas coisas tinham que acontecer antes de Jesus vir a primeira vez. Aqui está. E converterá o coração dos pais aos filhos. E aí você vai ver que muda na própria Escritura, não diz e o coração dos filhos aos pais. Porque não podia, a própria Escritura é inspirada e sabe muito bem, se converte o coração dos pais judeus a filhos na graça,
e tomasse os filhos da graça e convertesse outra vez, ele seria convertido ao judaísmo. Por isso apenas converteu os corações dos pais judeus para ser filhos na graça. Agora, esses filhos na graça, como os apóstolos, eles se tornaram pais da igreja primitiva. Entendeu? Aí se tornam pais da igreja primitiva. Aí eles têm uma mensagem que vem gerando filhos até chegar nesse dia final, quando nós temos a manifestação de Elias falando estas palavras do dia do Senhor e trazendo para nós toda a revelação que nós precisamos. Somente podia vir nesse dia, porque aí vem o Elias e converte o nosso coração. Nós somos filhos, os apóstolos se tornaram pais, e nós somos filhos. Agora vem a mensagem de Elias e converte o coração dos filhos aos pais. Então ele pega e converte o nosso coração hoje aos pais pentecostais. Não era tomar os corações dos pais, como os apóstolos foram convertidos, e voltá-los ao judaísmo. Aí estaria errado. Por isso, passou centenas de anos para cumprir a outra parte da Escritura. Deixa eu ler para você outra vez. E converterá o coração dos pais aos filhos. Amém. Isso faz 2000 anos que aconteceu. Converteu o coração dos judeus para ser filhos de Jesus na graça. E o coração dos filhos aos pais. Agora, dentro desses 2 milênios, Deus tem esta classe de filhos para ser convertido à igreja pentecostal, lá dos dias de Pedro, de Paulo, ao evangelho original. Por isso tínhamos que ter o profeta Elias para este fim. Amém. Vou repetir aqui. Nós temos Mateus 17, 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Se eu voltar uns versículos antes, você vai ver assim: e descendo eles do monte, Jesus estava no monte da transfiguração, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, a quem? Pedro, Tiago e João, que estavam em cima do monte com ele. Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Porque eles não podiam contar aquela visão. Meus irmãos, o evangelho ia começar com os gentios. E esta visão era para os judeus. O capítulo 17, você toma do versículo 1 até o versículo 10, e você vai ver que é um cumprimento com os judeus. Os judeus ouviram a mensagem nos dias de Jesus e rejeitou. Então, quando Jesus estava falando para os seus discípulos, transfigurado, ele estava transfigurado mostrando essa vinda de Moisés e Elias, que está para acontecer ainda no capítulo 11 de Apocalipse. Então Jesus estava vindo para mostrar para eles essa vinda. Então diz para eles: vocês não falam nada disso, porque ainda teria esse período de 2 milênios que Deus estaria tratando com os gentios, para depois esta mensagem retornar. Agora sim, ela já está. Todo mundo tem vontade de ir lá para os judeus e pregar. Não vai adiantar. O judeu verdadeiro não é convertido com mensagem assembleiana, com a mensagem lá da Rede Record, com mensagem pentecostal. Não. Então qualquer pregador, qualquer um de nós que for pregar para os judeus, nós não vamos converter ninguém. Eles não são convertidos através da nossa mensagem, que nós vamos pregar para eles. Não. Então não adianta vocês, eles estão tentando, quanta gente formando igreja lá
entre os judeus para dizer, olha, os judeus também estão crendo em Jesus. Mas eles deveriam saber quem é que tem que levar esta mensagem lá para os judeus. É Moisés e Elias, está aqui no capítulo 17 de São Mateus. Moisés e Elias, quando Jesus foi transfigurado, aquilo estava mostrando esta mensagem que vai ser pregada através de Moisés e Elias para os judeus. Esqueça você do Brasil, que tem que fazer alguma coisa, salvar alguém lá. Você não está salvando mais ninguém, nem aqui. Porque aqui você crucifica a palavra de Deus, o que Deus está fazendo hoje, você está crucificando e querendo levar uma mensagem para um povo que não aceita a sua mensagem. Você pensa de chegar lá, eu sei que é trinitariano, está chegando lá, eles não aceitam mensagem trinitariana. Oh, mas tem judeus lá que estão aceitando, eles estão ouvindo vocês, mas não é o verdadeiro judeu, não é o verdadeiro que vai ser convertido através de Moisés e Elias. Não é o verdadeiro. Por isso vocês acham que estão fazendo um grande trabalho lá entre os judeus, pregando, e eles lamentando lá no muro da lamentação, e crente tentando mostrar, Jesus é o Messias de Israel, Jesus morreu para salvar esse povo. Não adianta mais. Isso daí foi para os dias de Jesus, eles rejeitaram. Agora, nesses dias, vai ter que manifestar dois profetas, Moisés e Elias. A gente vai falar, como o irmão Brando diz, Deus nunca usou dois ministérios, dois profetas maiores ao mesmo tempo. E Moisés e Elias são dois profetas maiores. Mas na Bíblia está que desta feita, Moisés e Elias, esse ministério estará ali operando para salvar os 144 mil. Amém? Então presta atenção. Jesus disse para eles, você não conta para ninguém a visão. Como isso combina com o nosso tempo. Não diga a ninguém a terceira puxada. É assim que Deus faz. Porque tem outro tempo para manifestar aquilo. É outro tempo que vai acontecer aquilo. De ficar andando na igreja, vocês me atrapalham. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio. Ele estava falando do Elias que virá, e ao mesmo tempo ele falou do Elias que já tinha vindo. Como as pessoas precisam de luz, de revelação para isso, para ver esse ministério. O mundo de hoje, eles não podem ver esse ministério, eles acham que tudo é João Batista. Mas o Elias que já veio é João Batista, mas o Elias que virá não era João Batista. O Elias que virá é exatamente o profeta desta era. Elias virá primeiro. E só a palavra dita, virá primeiro. A gente tem que ver esta palavra, enquadrar com o capítulo 17 de São Mateus, que diz que vai vir Moisés e Elias. Então, quando ele diz assim, mas vos digo que Elias virá primeiro, ele já está dizendo, antes de Moisés e Elias, Elias vai vir primeiro. É um ministério que vem depois, mas ele tem um ministério antes também. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então o tempo do irmão Brana foi exatamente esse espaço de tempo do Elias que viria primeiro para restaurar. Ele já restaurou todas as coisas. Nós estamos certos que já houve esta restauração, cumprindo esta escritura. Mas teve um espaço de 2 milênios. De João Batista, que converteu o coração dos pais a filhos, e agora o quarto Elias convertendo o coração dos filhos, gerado nesta era da graça. Eles converteram os corações
daqueles pais da lei, para ser filhos na graça. Os filhos na graça, que eram os apóstolos, se tornaram pais da igreja primitiva. Geraram um povo com o seu evangelho, com sua mensagem pregada, que vocês leem a Bíblia. Ele gerou um povo durante todo esse tempo. E esse povo foi gerado através da graça. Esse povo é filho. E agora toma-se esse povo, filho, e converte. Agora, se você não é filho, não vai ser convertido. Alguém diz, eu não creio nisso. Não, você não é filho. Não é para você que eu estou falando. Eu estou falando para quem é filho. Filho da graça. Filho da revelação de Deus em carne. Para poder salvar um povo, tirar um povo, depois que os judeus rejeitaram ele aquele dia no Calvário. Mas ele vem e tira este povo aqui. Esta escritura, você tem que saber o dia dela cumprir. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Você tem que saber que tinha que vir um profeta para restaurar. Já veio. Aí quando Jesus diz, eu porém vos declaro que Elias já veio, aquela hora Jesus estava falando de João Batista, que já tinha vindo. Então é uma profecia para o futuro e um aviso de um Elias que já tinha vindo e eles tinham rejeitado. Se você não vê essa escritura, você não vai chegar a entender a escritura que cumpre hoje. A palavra que cumpre hoje. Porque você vê ali, falando, converterá o coração de pais a filhos, de filhos a pais. Se não tivesse um profeta para nos ensinar isso, nós não saberíamos, estaríamos enrolados com as denominações, que elas não entendem nada sobre isto. Por que você entende? Porque tem um profeta. Assim nós teríamos que acompanhar até esta hora final que a igreja está vivendo. E esses filhos agora ser convertidos, por isso nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem foi que batizou em nome do Senhor Jesus Cristo lá no princípio? Foram exatamente os pais. Eles eram filhos, mas eles se tornaram pais da igreja primitiva. Então nós, como filhos, estamos obedecendo aqueles pais da igreja primitiva, sendo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e tendo a luz da palavra que nós precisávamos de ter desde o tempo que Jesus veio na terra. Eles tinham que ter luz e não tiveram. Desde o tempo que Brana veio, o povo tinha que ter luz e não tiveram. Porque houve uma luz no amanhecer com Cristo e uma luz no entardecer. E foi avisado pelo profeta Zacarias. Ele avisou, no entardecer haverá luz. Lá foi no amanhecer. No entardecer é no oeste da América do Norte. Ali é o entardecer, houve luz. E eles têm rejeitado esta mensagem deste dia. Nos dias de Jesus, você vai ver aqui, e nos dias do sétimo anjo. Nos dias de Jesus, ele não podia, tenho muitas coisas para vos dizer que vocês não podem receber. Nos dias de William Branham, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Em outras palavras, tem coisas que não é para vocês, é para um outro povo. Tem coisas que não era para os judeus, era para os gentios. Tinha coisa que não era para os americanos. Se fosse para os americanos, Deus tinha dito para o irmão Branham, diga, pregue a terceira etapa a povos, reis, nações e línguas, porque ele foi um que pregou. Ele pregou às nações, não chegou no Brasil, mas ele pregou às nações. Só que ele não podia falar da terceira puxada. É um ministério. E tudo está, para você entender, está tudo dentro de um capítulo só. Dentro de um capítulo de Apocalipse 10, você encontra
essa escritura cumprindo com o irmão Branham. Deus vindo e revelando a palavra e dando a parte para o profeta, e ele comendo o livrinho, como está escrito na festa das trombetas 125. Ele diz que esse ano 124, 125, o anjo estava descendo do céu, ele o viu, quer dizer, o sétimo anjo viu, e ele comeu o livrinho. Agora, ele não podia dizer o que era. Essa é a terceira puxada, que ele não podia dizer. E ele não diz para nenhum americano, porque ainda a palavra dita ao irmão Branham é assim: não diga a ninguém. Ninguém é gente, ninguém é pessoa. Certo? Então, Deus não falou para ele: não pregue ao povo. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Então deixa eles apenas ouvirem, falem. Por isso ele chegou a dizer: estou aguardando que alguém venha e diga, eu vejo. E ninguém levantou para dizer que via, porque ninguém via mesmo naquele dia, porque não era para eles. Eles não são maus, os americanos não são maus, eles receberam a porção da escritura que foi dada a eles. Não diga a ninguém, não era para eles, era para nós. Pois o irmão Branham nem aqui veio, e ele tem um povo no Brasil, e nem aqui ele veio. Então esse povo daqui está crendo em tudo que ele revelou da sua palavra, da mensagem, tudo que ele pregou nos 7 selos, está crendo, vivendo e vendo a terceira puxada. Deveriam saber, mas a gente tinha mensagem na mão e não lia isso. Não lia para o povo, não sabia, a gente não sabia. Eu mesmo, faz 50 anos que eu sou dessa mensagem. Certo? Faz 50 anos. E eu lá no início não lia porque eu não sabia disso. A terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Ele disse o que era a terceira puxada. E ele não diz a terceira puxada vai vir. Tem mensagem que você lê e ele diz que iria vir. Estava aguardando. Mas quando foi chegando para o final, Deus foi deixando ele deixar cair mais umas migalhas para nós, porque se não tivesse isso do profeta, nós nunca falaríamos, porque não teria ninguém para falar, porque não tem ninguém para crer. Quando você vê que Deus tem algo para falar, porque Ele levantará alguém para crer naquilo. E nós estamos aqui para isso, para esse finzinho aqui. Agora, quando no ministério do 7º anjo, quando ele diz, deixa algo para trás, eles deveriam saber. Hoje eles estão querendo cancelar, destruir o ministério da esposa. Mas esse é o dia dela. Então eu quero te mostrar que nos dias do irmão Branham, não podia cumprir 2 profecias ao mesmo tempo, porque o irmão Branham disse que não pode. Não podia ter o profeta e a noiva profeta. Não podia ter. Mas irmão Branham estava avisando, porque o Espírito Santo que mandou ele pegar a caneta e um papel e escrever lá na era de Pérgamo 56. E ele escreveu e diz que ela tem o assim diz o Senhor. Ela vem depois dele. Eva veio depois de Adão, a igreja veio depois de Cristo, e esta esposa desse dia final vem depois de Branham, porque tem que ter de onde sair. Eu digo, eu saí do Calvário, essa é minha salvação, mas não é meu rapto. O meu rapto teria que ser diferente, porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. O Filho que me salvou, o Filho que me cura, o Filho que me perdoa. Ele diz, nem o Filho sabe, mas unicamente o Pai. O Pai é o Espírito Santo, é o único que sabe.
mas o Espírito Santo não revela tudo para aquela pessoa, aquele mensageiro, naquele dia. Ele só dá a escritura daquele dia e depois deixa o restinho da escritura para outro dia. Quem está anunciando o dia da vingança? A mensagem era do profeta. Mas quem está anunciando esse dia da vingança? Quem está anunciando que a era terminou? Quem está anunciando nesse tempo que o cordeiro saiu do trono, que ele não é mais cordeiro, que ele é leão? Aí você vê, quem está anunciando? É a noiva. Porque o irmão Brana pôde falar, mas ninguém captou, e eles não podiam captar. Irmão Brana diz em perguntas e respostas sobre os selos, que era bom que eles não soubessem mesmo. Mas vocês não vão interpretar, ele diz ainda. Não vão interpretar, porque isso teria que ter o tempo exato desse cumprimento. É por isso que a palavra foi revelada em Apocalipse 10, de 1 a 7. Tudo que o irmão Brana diz, Apocalipse 10, de 1 a 7. Irmão Brana podia obstruir e ao mesmo tempo destruir o ministério da esposa. Ele podia ter falado nas suas mensagens, porque ele fala que o profeta comeu o livrinho no dia dele, mas ele não fala que é exatamente ali que profetiza a povos, reis, nações e língua, porque é o que ficou, é o pedacinho que ficou para trás, é o ministério da esposa que anuncia esse dia. Por isso Jesus anunciou aquele dia aceitável, o dia da vingança, já no tempo de Brana, que veio o dia da vingança, anunciado pela esposa. Ninguém de nós sabia que o cordeiro tinha saído do trono. Nós estávamos tudo em paz, com o cordeiro no trono, sem saber que ele saindo é que teria um ministério. E nós não sabíamos disso até o ano 2000. Aí que ficamos sabendo que ele saiu do trono, que a era terminou, que ele não é mais cordeiro, e que agora ele é leão, e que ele tem novo nome. Quem prega isto é a mensagem da esposa no dia da vingança. Se você rejeitou o nome de Jesus Cristo, agora você está no dia da vingança, rejeitando o novo nome. É o dia da vingança do nosso Deus. A vingança do nosso Deus, você não pensa que ele já vai meter fogo na terra na hora, matar os outros. Não. Deus manda uma mensagem e aquelas pessoas rejeitam, e Deus deixa passar um tempo, depois a praga cai. É isso que tem acontecido. E o que acontece muitas vezes no nosso dia é pessoas aceitar a mensagem e depois querer fugir. Meu irmão, minha irmã, não fuja por nada. Você não dá conta? Eu também não dou. Vocês pensam que eu estou pregando aqui porque eu dou conta? Eu também não dou. Mas se eu peço a ele força, eu vou vivendo, vou prosseguindo. Vocês têm que pensar nisso. Não é pensar, eu não dou conta, eu não tenho força, eu sou reprovada, eu sou reprovado. Não, enquanto você estiver vivo, você está ouvindo uma palavra para te consertar. E você diz a Deus, Senhor, eu aceito este conserto, eu aceito que o Senhor venha e me corrija. Que o problema é a gente não aceitar a correção. A Bíblia diz, se vocês não aceitam a correção, é porque vocês não são filhos. Mas se são filhos, aceita a correção, ouve a palavra. É duro? É, mas ouve aquela palavra. Eu sei que não é fácil para mim falar certas coisas para vocês. Não é fácil para mim. O meu natural não é este. Mas se tenho que falar algo, tem que ser pressionado a falar algo. E Deus faz isso com a gente. Irmão Brana ensina sobre isso. Agora precisamos nós aprender tudo que temos que aprender neste ministério da esposa. Aí nós ficamos, eu tenho o ministério da esposa, e passando por cima das coisas. Não, temos um ministério, esse ministério é o que o irmão Brana não podia dizer a ninguém. Você tem que ser agradecido por isso,
Irmão Branham não podia dizer, porque isto viria a nós. E nós, ministros, deveríamos ser agradecidos por ter um ministério que o irmão Branham não podia dizer a ninguém no seu dia. Por isso que a Rigrinha andou com ele, não ficou sabendo. Outros homens grandes andou com ele, não ficou sabendo. O Coleman esteve lá por perto dele e não ficou sabendo. E assim por diante. Quantos homens que andaram com o irmão Branham e não ficaram sabendo? Por quê? Porque não era para eles, tem que entender isso. E se tivesse um evangelho, alguma coisa para ser dita aos gentios após esse ministério da noiva, nós não saberíamos nada. Se tivesse alguma coisa, como esse ministério termina o Apocalipse 10, que começou com o anjo forte, termina com o irmão Branham, e ele come aquele livro e prega para nós, mas chega a hora da noiva, a esposa João, comer o livro. E como você pode ver, dois ao mesmo tempo, ali dentro do livro, como tem três, tem o anjo forte, tem o sétimo anjo, tem João. Mas João, o ministério de Branham já era um ministério de João, mas ele não podia falar a ninguém. Então tem que ter um ministério de João que fale o que ele não podia falar a ninguém. Obrigado, Senhor, por mais este momento da sua palavra. Aquilo que eu não consigo, o Senhor ajuda este povo a entender. Mas esta palavra, ela é própria para nós. Ajuda-nos, ó Senhor, para nós obedecermos o que o Senhor tem dito e saber que essa escritura cumpre exatamente no nosso tempo, que é para nós comer o livrinho, comer e não ficar quieto agora, é comer e profetizar. O seu profeta comeu e teve que calar-se, porque o Senhor disse para ele, não diga a ninguém, e está dentro desse capítulo. Mas aí vem esse ministério outra vez na terra, eles não vão entender isto, que o Senhor trabalha com a sua esposa dessa forma. Ah, uma esposa no tempo do profeta? Sim, e agora aquela do tempo do profeta não sabia estas coisas do nosso tempo. Por isso estamos agradecidos por isso. Só o seu profeta sabia, mas ele disse que o povo não sabia, e era bom que não soubesse. Mas aqui está a sua misericórdia estendida a nós, que não somos melhores que eles não, mas o Senhor deixou um pouquinho desta palavra para cumprir no nosso tempo, e eu te sou agradecido porque o Senhor deixou um pouquinho deste ministério para ser cumprido no meu dia. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E como diz aquela profecia, nós amamos o seu profeta, e aquele que ama o seu profeta, o Senhor então retribui com bênçãos maravilhosas, a bênção da luz, a bênção da revelação da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.